Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, tudo de bom? Um grande abraço, bom dia. Estamos chegando para mais uma edição do nosso programa, o Sabe Caxias by Bitcom, na manhã desta terça-feira. Nós estamos no dia 15, dentro do mês de dezembro do ano de 2020. E a partir de agora, com muita alegria, muita felicidade, nós vamos ao vivo, né, com o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Tivemos por um período de férias, 15 dias, né, foram gozados de férias e tivemos mais 4 dias, né, de afastamento. Então, totalizando praticamente 20 dias, mas a partir desse instante nós retornamos então às nossas atividades. Nós vamos seguir dentro do cronograma de férias aqui da Bitcom TV até o mês de janeiro. Posteriormente, nós vamos nos ausentar por um período de 15 dias. Mas tem toda a rotação, né, todo o cronograma de férias, tudo bem tranquilo para que todos nós possamos aproveitar, né, esse nosso final de ano. E claro também que o Sabe Caxias by Bitcom mudou o seu formato por esse período de 15 dias, mas vai se integralizar e vai ficar dentro da formatação adequada, né. Nos próximos dias vocês vão estar conferindo com a gente. E hoje nós estamos retornando às nossas atividades, para as nossas análises, as nossas observações. E olha, nesses 15 dias, muitas coisas aconteceram, evidentemente, né? Nós temos diversas situações a nível nacional para serem deliberadas, serem verificadas. Tem também situações adversas aqui do estado do Rio Grande do Sul e, claro, os municípios todos, as observações dentro dos cenários políticos, as composições dos secretariados, primeiro, segundo, terceiro escalões e os demais escalões governamentais. E ainda, né? Na contrapartida de tudo isso, ainda carece de um entendimento. Como é que vai fazer esses novos prefeitos com seus novos grupos de secretários para entender os protocolos de saúde, abraçar esses protocolos de saúde e dar sequência a todos eles. E, claro, aprimorar e trazer ainda mais, né, subsídio para as populações dos municípios que estão tão afetadas pelo fator da Covid-19, não somente na saúde, mas em diversos outros quadros, inclusive um deles econômico. Mas fique com a gente, que isso será assuntos que nós vamos pautando ao longo dessa programação. Deixa eu fazer o seguinte, agora 10h17, para não me estender, não alongar, não querer tentar roubar a cena por aqui, deixa eu cumprimentar ele, Miguel Brambila, o bom menino a casa retorna também. Miguel Brambila, um grande abraço, prazer imenso estar junto contigo em nossas programações, para nós seguirmos, né, deliberando sobre o nosso Sabe Caxias by Bitcom. E cumprimento, Miguel Brambila, bom dia, prazer imenso estar retornando contigo, que saudade, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Edinho. Claro, com certeza. Muitas saudades do amigo. Espero que tenha curtido boas férias. E olha, Edinho, a minha caixa de e-mail está lotada de viúvas, senhoras apaixonadas, homens, né, seus fãs. Onde está o Edinho? Fora Brambila, queremos o Edinho, né? E sem você, esse programa não se equilibra, Edinho Soares. Então, seja bem-vindo. Eu tinha pensado exatamente isso. O bom filho a casa torna. E estávamos, inclusive, com alguns problemas de áudio, né? Resolvemos nesses instantes aí. É um prazer. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos. Estamos de volta. Sabe Caxias by Bitcom. Beleza, né? Um grande abraço. Estamos então nos reintegralizando as nossas programações. E Miguel Brambila, a gente já volta, né? Depois de toda essa brincadeira gostosa que você fez, né? Sobre os e-mails e tudo mais. Mas a gente já volta e traz uma seriedade de muitos assuntos, né? Inclusive, não somente a seriedade de diversos assuntos, mas além da seriedade de diversos assuntos, Miguel Brambila, nós temos também que fazer uma ampla observação do contexto Brasil e, claro, fazer uma avaliação sobre a Covid-19. O que você nos avalia, Miguel Brambila, a partir desse momento, referente a essa contextualização, Covid-19, cenário nacional, economia, política, saúde, o que está acontecendo na tua visão dentro do nosso cenário, Miguel? Referente a essa contextualização, Covid-19, cenário nacional, economia, política, saúde. Pois é, eu estou sem o retorno no fone, mas temos o delay aqui, estou com o retorno no celular, tá tranquilo, consigo... Agora, consegue ouvir agora? Agora sim, voltei a te escutar. Tá bom, Miguel. Ok. Era só Estamos ainda, né, nos afinando, mas bem tranquilo. Pode dar... Não, mas a pergunta era a seguinte, Miguel Brambila, né? Refazendo a pergunta até para o seu entendimento, né? Que nós voltamos 15 dias, mas 15 dias que muitas coisas ocorreram, uma grande transformação, e para você fazer uma avaliação, né? Você fazer uma avaliação do que a gente tem
né, como os pilares, três ou quatro pilares dentro da esfera nacional. Primeiramente, nós temos a questão Covid, né? Segundo, nós temos a questão econômica, que atribui ao emprego. Poderíamos citar também o próprio desempenho econômico nacional. Nós temos um outro pilar que é saúde, né? Pilares fundamentais para serem definidos e, claro, outros pilares como política, situação de relacionamento do esfera governamental, federal com as esferas estaduais. Como é que você contextualizaria e fazia uma avaliação sobre o período que nós estamos passando? Dia 15 de dezembro de 2020, era um momento que era para ter soluções, mas parece que está muito longe disso. Pois é, Edinho, com esse teu retorno e com a tua presença, eu quero registrar, não por vaidade nossa aqui do programa, mas por uma questão óbvia matemática, que é impossível que as autoridades não tivessem pensado. Está registrado no passado deste programa, desde tempos de pandemia, muitas questões que nós aqui comentamos e que a sociedade parece não ter este insight tão simples, não é? Nós dissemos, e você é testemunha disso, em vários programas, que chegaríamos a dezembro com 180 mil mortes. Matemática pura. Chegamos a 180 mil mortes. Não é nada de profético. Nós dissemos que as vacinas estariam na porta dos laboratórios para serem testadas em janeiro. Seria inevitável, né? Não acreditava no fracasso da ciência. E ponto, né? Chegamos à vacinação. Nós dissemos a necessidade de colocar o exército. Você muitas vezes falou isso em ação. Os outros países estão colocando os exércitos em vacinação. E, portanto, Edinho, né, o Brasil não mandou porque cada um puxa a brasa para o seu assado, é uma bagunça. Basicamente, no primeiro momento, a avaliação que eu faço é essa. Antes que você comente. E outras questões, é claro, a economia, nós dissemos que não havia um plano econômico, não há. O plano econômico é o auxílio emergencial. Quando acabar esse enxerto, não é? E a única solução que continua se tendo é abre e fecha portas, né? Outra coisa que se está fazendo também, que nós falamos há muito tempo neste programa, matematicamente falando, inclusive hoje a mudança do protocolo é aumentar o número de horas que é permitido que o comércio esteja aberto para que se diminua o fluxo de pessoas. Matemática pura, de oferta e de procura, de demanda. Falamos isso em junho, antes ainda. Mas eu não sei porquê, alguma coisa acontece, né? Não pode ser genial, não é genial, é simples, tão simples quanto 2 e 2 são 4. Então, eu acho que se subestima, né, a inteligência no nosso país, Edinho. Olha, e um detalhe também que... Consegue me ouvir tranquilo, Miguel? Tá tudo perfeito? Áudio? Com certeza. Legal. Um detalhe que também chama atenção, Miguel, acho que é muito interessante, uma observação nisso tudo, que a gente está vendo que parece ou dá a sensação de que não tem rédeas, rédeas no sentido de alguém estar à frente, alguém sendo protagonista. Parece que não há uma liderança, ou no sentido de alguém que fica de uma forma muito visível de estar à frente, mas não somente à frente, mas que esteja com coerência em seus pensamentos, que esteja levando o país para um lado assertivo. Está faltando uma liderança. Não sei se você tem essa sensação, porque nós vemos que há uma disputa franca e aberta, governamental, com a esfera federal e também com os governadores, mas que vem mostrar que os governadores, além de tendencionar ou dar a sensação de que não há respeito, não conseguem enxergar hoje a autoridade máxima, Jair Bolsonaro, como uma liderança pronta para poder agir em todos os casos e comandar a questão Covid-19. E, ao mesmo tempo, o Jair Bolsonaro também não apresenta, né, um plano econômico, além do que já foi criado, a exemplo do auxílio emergencial, que vai ser extinguido, não vai ser validado para o ano que vem, não tem caixa para isso. E faltou, né, também dos seus ministros, do corpo dos seus ministros, um plano estratégico para vir colocar o Brasil numa direção. Nós estamos entrando em 2021 e nem sequer um plano efetivo, aberto, muito claro de vacinação há. Estas questões vão deixar o nosso país com uma dificuldade muito grande para 2021, e os investidores estão vendo tudo isso. Agora eu pergunto para ti, fazendo essa contextualização para nós nos afinarmos e eu colocar na sua perspectiva de análise a seguinte pergunta: esta falta de liderança é perceptível pelo povo brasileiro?
é perceptível em parte, Edinho, coisa que nós também aqui neste programa debatemos desde sempre, porque não se sabe exatamente a função de um presidente da República no Brasil. O povo não sabe. O povo não sabe a função de um vereador. O povo não sabe exatamente, né? Dissemos também não por profecia, porque é matemática óbvia. O Brasil é totalmente previsível, que era o STF. Você lembra que decidiria a questão da vacina. Ponto. O plano, né, de vacina está sendo decidido também pelo STF, né? O Ricardo Lewandowski, né, pedindo aí, obrigando, né, através do STF, um plano de vacinação. E aí o Pazuello, que estava numa festa no final de semana, inclusive, com Zezé de Camargo, sem máscaras, rindo, né, nós temos 180 mil brasileiros já que perderam a vida, e famílias envolvidas, e todos, mandou lá um rabisco sem a assinatura dos especialistas, e depois fizeram um protesto, ficou uma vergonha. Como você mandar aí para a professora o teu trabalho em grupo sem assinatura dos teus colegas, mas usando o nome deles, né? E inclusive o trabalho deles, faltando aí coisas que você não concorda, totalmente autoritário, tentando passar, né? Uma vergonha nacional. E agora, né, tem 48 horas para apresentar um plano de governo. Como é que você vai apresentar um plano que não existe em 48 horas? Você vai chutar, né? Ou seja, a tua professora, quinta série, estou falando, a professora te deu, né, um puxa-orelha, mandou a tua agenda assinada para casa, você tem que devolver em 48 horas uma coisa que você não sabe. E aí você vai chutar qualquer coisa lá e azar, depois ninguém lembra mesmo. É o que está acontecendo. Assim como outras tantas, nós ficaríamos aqui resumindo questões por tanto tempo, Edinho, porque essa questão da liderança nacional derrubou o Trump nos Estados Unidos. Não é tão comum assim não reeleger um presidente americano. Segundo o Datafolha, a popularidade de 37% do Bolsonaro ainda está relativamente em alta, mas se comparada com outros presidentes neste período de mandato, só perde para o Collor. Ou seja, o pior de todos foi o Collor. E o Bolsonaro está em queda livre, mesmo que o negacionismo continue. E também nós comentamos neste programa, eu não estou fazendo aqui meia-culpa ou apologia de sermos donos da verdade. Veja você que é o óbvio que ele diria. Quando o STF colocou que os estados e municípios tinham autonomia, não autorizava a isenção do governo federal. Era necessário não só liberar dinheiro, a notícia de hoje é que foram liberados valores aí. Ontem, inclusive, uma nossa ouvinte perguntou, dona Laura Damasceno, e é verdade, onde é que está o dinheiro que os estados receberam, não é? Também foi aprovada a Lei Candir, que repassa 65 bilhões, né, um projeto da Lei Candir. Foi aprovado um projeto que passa para os estados 65 bilhões da Lei Candir, que é uma lei fiscal entre os estados para o combate à Covid também. Então, tudo certo. Agora, o negacionismo é muito claro. Hoje, só para resumir, te passar a palavra, nós vivemos a era dos influencers. Não é? Qualquer pessoa que tem aí 1.000 seguidores no Instagram, no Facebook, é um influencer. Ora, o presidente da República sempre foi um influenciador da sociedade. E um líder, um organizador, ele tirou o corpo fora, agora o custo parece baixo, mas não é. Assim que a pandemia acabar e mudar este golpista, que é o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, né, que tentaram dar um golpe na Câmara e no Senado, e o povo se tocar que está sendo enganado por esse negacionista, chamado Jair Bolsonaro, nós logo teremos aí dificuldades políticas, mas necessariamente precisam ser superadas. Me concentro melhor, aliás, quando você está, Edinho, só para complementar, por exemplo, uma última frase antes que eu esqueça, o representante do Ministério da Saúde contestando o Dória, que é o oportunista, né? Como ele anuncia, promete para o povo uma vacina que não tem comprovação científica, é uma infantilidade, uma vergonha, blá, blá, blá. Isso postou no Twitter do Ministério da Saúde, um vídeo. E a cloroquina? E os milhões da cloroquina? Pode daí?
Edinho. Tem esses detalhes, essas observações muito importantes. Mas eu estava aqui te ouvindo, Miguel Brambila, um trecho que eu gostaria de pegar como gancho agora para nós continuarmos fazendo essas observações. E você fez uma citação sobre a popularidade, não é? Os índices de popularidade. Isso não, e você fez uma associação muito interessante. Eu vou apenas contextualizar e vou fazer um questionamento para nós focar nesse ponto que você falou sobre redes sociais e influencers, né? Você deu destaque. E a pergunta é justamente em cima disso. Não será o advento das redes sociais e o protagonismo que Jair Messias Bolsonaro teve, porque é um presidente eleito pelas redes sociais, no sentido de alta expressão das redes sociais, foi estereotipado pelas redes sociais, porque montaram uma fantasia em cima, né? Colocando até inclusive ele atribuindo divindades, né? Dizendo que era atribuído por Deus, né? A vinda de Jair Messias, atribuindo seu nome, né, como Messias, dizendo que ele seria um salvador nacional. Será que não é esses os ingredientes das redes sociais que ainda pulverizam a ele, ligam a ele, conectam a ele a popularidade? Não, né, a aprovação, mas a popularidade? Ele teve um apoio, sim, da místico, entre aspas, né, das bancadas evangélicas. Mas Messias por Messias, né, eu sou por parte de mãe Messias de Jesus, então também eu sou o Salvador, né? Ainda bem que não tem ninguém aqui me ouvindo, senão ia dar uma gargalhada aqui em casa. Ou seja, né, o nome não faz a pessoa. Isso, na verdade, sociologicamente falando, sim. O Brasil espera o salvador da pátria como os povos primitivos. É uma representação de primitivismo. O Bolsonaro, ele é um rescaldo da extrema-direita mesma, que permitiu aí soluções imediatas que eram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, chamada solução final. Você tem um problema, né, de emprego na sociedade, você elimina trabalhadores que disputam a mão de obra que não tenham pátria, que foi o extermínio dos judeus. Este era o discurso de Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? E depois os alemães estavam querendo vingança da surra que tomaram na Primeira Guerra Mundial, permitiram, portanto, que o Reich se estabelecesse. Uma comparação pífia, né? Porque, segundo aí os historiadores, o Bolsonaro é obtuso, né? Parvo, ele nem lê, não tem nem 500 palavras, como diz o professor Marco Villa, no vocabulário. Mas, sim, os extremistas querem resolver a questão rapidamente. Assim como se aconteceu no assassinato lá no Carrefour, muita gente achou que o cara era um bandido e tinha que ser morto. Mesmo que ele fosse um bandido, nada te autoriza a pena de morte, principalmente em praça pública, né? Não estamos no tempo da Bastilha. Essa é a questão. E os extremistas, né, se pudessem varrer a pobreza, acabar com a pobreza, acabariam. Você não me serve, né? Assim como os escravos que não serviam mais eram enforcados, eram mortos, né? A sociedade não avançou tanto quanto se imagina. Tenho dito isso aqui, mais de 50% ou quase 50% sem esgoto, 100 anos depois do célebre discurso de Rui Barbosa, falando que a revolução sanitária na Europa foi feita no século XIX. Elegeram Bolsonaro. As mídias sociais iludiram como o Messias, exatamente, o salvador da pátria, né, que vai ser aí uma fake news no final das contas, Edinho. Agora, 10 horas e 33 minutos, nós vamos a um breve espaço na programação, depois a gente vai voltar para o segundo bloco, e dentro do segundo bloco nós comentamos um pouco sobre situações de políticas, né? Não com o objetivo de construir ou desconstruir a imagem de ninguém, mas de fazer algumas avaliações que já está sendo avaliada por pessoas e especialistas em todo o nosso cenário e diversos cenários de contexto dentro do quadro nacional. E no segundo bloco a gente vai voltar um pouco para falar sobre a questão das vacinas e as polêmicas e as indefinições, né, da nossa pátria qual será a vacina, que vacina virá, que vacina aceitar, por que isso, por que aquilo. É até interessante comentar também sobre a pesquisa que foi realizada dias atrás, né, por institutos de pesquisas, no qual aponta que já o brasileiro tem desconfiança quanto à vacina chinesa. Inclusive, índices mostrariam que muitas pessoas não gostariam de se vacinar com a vacina chinesa, mostrando que esta pseudo-campanha, não vou dizer que foi aberta, vou usar a palavra pseudo por não ser tão aberta, mas muito saliente, né, de desconstrução
da legalidade e também desconstrução da eficácia desta vacina vinda da China, que é defendida por João Dória. A gente vai voltar para esses contextos já já. Fique conosco, vocês estão acompanhando a nossa programação. Quero mandar um bom dia especial para Marisa Brambila e um bom dia especial também para Ivanir Fim, né, que está acompanhando a nossa programação, se manifestando. Você também pode deixar a sua manifestação, o seu recado logo abaixo. Breve espaço, em instantes, estaremos de volta com você aqui na programação. Não sai daí. Vote no Partido da Galera. Boa tarde, meus eleitores. Eu queria pedir seu voto a favor da cabeça leve. Eu pretendo dar sementes para as pessoas plantarem por uma cidade mais arborizada, né? E eu conto com você. Liberdade para dentro da cabeça. Vote em mim, Josélia 2242. Valeu. Vote no Partido da Galera. A Biogar tem tudo que mais importa para o seu pet. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook. Rebocar, engates e reboques especiais. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar.
limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Muito bem, estamos de volta em nossa programação, 10 horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Sabe Caxias by Bitcom e nós estamos retornando à nossa programação logo após este nosso intervalo, né, de 15 dias, período que nós estamos gozando férias. E o Sabe Caxias by Bitcom também passou por uma adaptação, uma reformulação nesse período de 15 dias, porque estávamos ausentes aqui do estúdio, né, e Miguel Brambila estava então realizando um trabalho diferenciado. Agora nós vamos, né, retornando a esses trabalhos e dando segmentos com o nosso Sabe Caxias by Bitcom, levando até você sempre as nossas programações e, claro, também aproveitando para fazer essas contextualizações referente ao universo, na esfera das situações que abrangem o nosso círculo, o nosso país e muitas vezes informações internacionais. Miguel Brambila, nós estávamos no bloco anterior fazendo o fechamento e eu estava fazendo, né, deixei de gancho para que o telespectador ficasse nos aguardando para falar sobre a questão da vacina. Brasil não parece que está, além de indefinido, de forma concreta para tranquilizar a população, tem oficializado uma vacina. E ainda por cima, né? Parece que a propaganda de desconstrução e desconfiança sobre a vacina chinesa, que é a Coronavac, está surtindo um certo efeito. Até porque uma pesquisa que foi realizada, né, e foi divulgada por diversos órgãos de imprensa, mostra que há um alto índice de taxa de desconfiança, perto de 43% de desconfiança do brasileiro contra a Coronavac e sua eficácia. A pergunta que foi realizada nessa pesquisa é sobre se vocês tomariam ou não. E aí foi dada uma relação de índices de vacina e foi mostrado que no cruzar dos dados há uma extrema desconfiança nacional contra a Coronavac. E agora a gente passa para Miguel Brambila fazer uma análise, porque, por enquanto, seria a vacina mais barata, que já está mais perto de chegar, né? Inclusive já está no Instituto Butantan, já está ali aguardando simplesmente para passar para os processos de produção e embalagem. E, enquanto isso, outras vacinas ainda estão, parece que mais distantes do solo do território nacional, ainda falta logística, falta conhecimento de estratégia de como será distribuído tudo isso, e parece que cada vez mais a tão sonhada vacina vai ficando distante. Miguel, o que você analisa sobre isso? Pois é, Dinho, eu acho que nós vamos avançar pela pressão internacional que vai pesar sobre os ombros das autoridades sensatas do nosso país. E já está no STF, né? As chicotadas fazendo que o governo trabalhe. Então não adianta mais desconstituir o STF, que era a intenção deste governo no início, né? Desautorizando os juízes. Porque há aí muita instabilidade jurídica no Brasil também. Mas veja bem que isso tudo, esta pesquisa resulta no trabalho de desinformação que os políticos fazem politizando a vacina. Tanto Dória quanto Bolsonaro. Dória puxando por um lado, Bolsonaro por outro. Sem explicar. Porque, primeiramente, nós já consumimos vacinas da China. Várias. Né? Inclusive contra o sarampo, insumos chineses, né?
Então, aí o sarampo mata, inclusive está voltando no Brasil em algumas regiões. Já outras vacinas. Não se tomará uma vacina pirata. As pessoas associam a China à pirataria. Não. A vacina chinesa, tanto que na própria China ainda não foi aprovada, ao contrário da Rússia, que usou o povo como cobaia, apesar do comunismo chinês, e aí entra o X da questão, a demonização da vacina chinesa não é em si por causa da vacina, é porque é uma bandeira política da extrema-direita em demonizar tudo aquilo que traz o rótulo de comunismo, para que se ganhem votos, porque o medo do comunismo na ignorância das pessoas é muito grande. Tudo aquilo agora que não for de extrema-direita é comunista, né? E não é verdade. Na verdade, o comunismo, na minha opinião, não funcionou de uma maneira saudável. Mas, como bandeira política para o Bolsonaro, funciona muito bem, demoniza tudo. Então não é em si a vacina, até porque ele nem tem a capacidade intelectual de saber o que é o RNA, da vacina da Pfizer, por exemplo, ou como funciona uma vacina. Então, divulga-se essa ignorância, o Dória se aproveita disso também, e demoniza-se a vacina da China. A vacina da China vai passar pela Anvisa deles, lá pela associação, né, pela agência de saúde deles, e também aqui pela Anvisa. Há um almirante lá na Anvisa agora, aquilo que você falou também, lá no meio do ano, de politização da Anvisa, aconteceu, Edinho. Veja bem que é matemática, é verdade. Simples, né? Você viu que ele colocou lá uma pessoa lá para tentar, né, abafar o caso lá e atrasar a vacina. Vai cair na conta dele também, né? Porque pessoas esclarecidas acham que a gente vai tomar uma vacina pirata da China, que vão colocar o chip nas pessoas, e que, né, há quem diga, inclusive, não só da China, mas de outras vacinas, por exemplo, essa da Pfizer, que tem o RNA, que é uma parte do DNA, enfim, a biologia, né, de reprodução celular, que nós teremos um surto de câncer daqui a 30 anos por causa da vacina. Como é que uma pessoa pode chutar um troço desses, né? Que daqui a 30 anos... Isso é um chute, não é matemática, é um chute, mesmo que venha... Então, você veja bem que a politização é o problema. A vacina virá pelo STF. Inclusive, já estão trabalhando, já liberaram dinheiro, já se disse, né, publicamente que já voltou atrás o Bolsonaro, que vai comprar qualquer vacina que seja aprovada. Nós temos, inclusive, o Dória, né, na sua malandragem, porque não é justo que só São Paulo tenha vacina. Os governadores se reuniram semana passada para pressionar o governo federal a trabalhar. Houve até uma ameaça do governo federal confiscar as vacinas paulistas, né? Então veja a bagunça que está esse negócio. Na China leva pouco tempo para aprovação, e há uma lei, Edinho, que foi aprovada no Congresso Nacional, que está valendo, no caso das vacinas, que a vacina que tiver aprovação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China, pode ser aprovada no Brasil em 2 dias, 3 dias, 72 horas, né? Portanto, é só política. E uma última questão, o preço pouco importa. Acho que a vida dos brasileiros não tem preço. A questão é a capacidade de fornecimento, diz o Pazuello. Mentindo, né? Mentiu que tinha já contratado, e a empresa veio a público, a Pfizer desmentiu que não tinha contrato nenhum com o governo. A questão é, você compra tudo que tem no mercado. Não importa o preço, ou tem vida, você deixa de asfaltar uma rua e salva a vida de uma pessoa, depois se reconstrói a estrutura social. É simples. Agora, vamos comprar mais barata porque não temos dinheiro. Então, quer dizer, você está com um filho doente, você compra um remédio mais barato que ele pode morrer, porque, né? Então, não faz sentido esse negócio do preço. E uma outra coisa que chama a atenção também, né, fazendo uma defesa sobre a questão da vacina. Quando a gente vai comprar um automóvel, né? Primeiro que aquele automóvel, antes de estar disponível para o mercado, ele passa por institutos de regularização, órgãos internacionais, órgãos nacionais que aprovam e atestam a eficácia desses produtos antes de eles serem comercializados. Segundo, quando você vai comprar, você vai analisar o carro que você está comprando, né? Você não vai comprar de olhos fechados às cegas.
Você vai levar para uma pessoa competente, uma pessoa que ateste para você que o mecanismo realmente está funcionando, operando, que você pode comprar. Aí você vai lá, executa a compra. Num aparato macro, é assim que funciona este mercado. Eu vou fazer uma colocação vou fazer um contexto diferente antes de entregar para vocês o que eu quero aqui dizer. A China anunciou esse sol artificial aí, foi 2 dias atrás, né? O que está acontecendo? Diversos cientistas ao entorno do mundo estão aguardando e já solicitaram diversas instituições e associações, fundações científicas ao redor do mundo que querem a abertura de todo o projeto, todos os protocolos, todos os encaminhamentos científicos para de verdade entender, não é se apoderar, mas para que toda a sociedade científica acadêmica mundial possa deliberar sobre as questões da tecnologia que está sendo disponibilizada, que a China consolidou e se diz que conquistou. Não é que eles querem lá, nós queremos ver se realmente vocês não estão mentindo. Não é isso não, porque são dados públicos, abertos, são mundiais, é passado para todo mundo experimentos científicos para a população mundial poder evoluir. É a mesma coisa com a vacina. Esta vacina, então, existe à mão de muitas pessoas vendo o que é, e é um livro aberto. Está aqui, ela funciona assim, nós estamos utilizando tal parâmetros, nós estamos utilizando tais substância, essa aqui é uma substância A, substância B, os cientistas realizaram todo o procedimento, é assim, e aqui nós estamos formatando, vocês podem fazer os testes que você quiser, porque se não tiver adequado, ninguém vai comprar, e se não há uma ampla comunidade científica que delibere, aprove, ateste, os órgãos e as instituições governamentais e também as instituições internacionais não vão aprovar, e a partir do momento que há uma aprovação, significa que já há uma veracidade, um atestamento de que esse produto funciona. Está sendo atestado que realmente esse produto funciona. Então, se já há isso em outros países, se já há uma comunidade internacional aprovando, quem vai ser nós aqui dentro do Brasil de dizer que essa vacina não funciona ou não funciona? Então, seria como jogar, né, tapar o sol com a peneira e dizer que não quer comprar, escancaradamente, dizendo assim, eu não quero comprar tal produto. Eu acho que ficaria mais bonito essa frase, Miguel Brambila, de que tentar ficar distorcendo fatos e colocando dúvida na cabeça da população. Mas ele já está sendo acusado de genocida, né? De assassino, realmente, aquilo que nós falamos no começo. Mesmo que há quem o defenda, né? E dizendo, porque não tem empatia com a pobreza e com a morte. Quem defende, porque não derramou uma lágrima. Ele inaugurou o museu das suas roupas, o museu de quem é que quer ver o terno que ele usou na posse, tomara que as traças comam, eu digo, esse negócio, não tem nada de histórico, a não ser de vergonhoso isso, em tempos de pandemia, isso é uma alopragem, parece a Imelda Marques lá, que tinha 2.000 sapatos, a Micheque, que não explicou a questão dos cheques aí do Queiroz ainda, inaugurando as suas roupas, vivendo, né, como se fosse Maria Antonieta, que não chega nem aos pés, inclusive, e não visitou, inaugurou no relógio numa feira, hoje está em São Paulo inaugurando o relógio da feira, e não vai em hospitais, não vai visitar famílias que passaram pela Covid, fica reclamando, né, de que não pode comer um pastel de feira. Então, tudo isso representa realmente uma psicopatia no poder. E que o pior é que tem muitos seguidores, mas muita gente está acordando para isso. Nós já vimos aí o resultado das eleições municipais, que nós vimos como termômetro, né? Nem o PT, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Bolsonaro, que gostam dessa polarização. O PT sempre gostou, fazia isso com o Fernando Henrique, sempre foi adversário direto. O PT polariza porque isso é uma estratégia política, tudo bem, mas não funcionou. Né? O Lula e o Bolsonaro foram derrotados nessas eleições. Né? Ninguém quer mais esse extremismo de extrema esquerda ou extrema direita. Só um breve parênteses, muita gente disse que Pepe Vargas aqui em Caxias ganhou o debate, mas eu falei isso ontem, inclusive, né? A questão não é debate, a questão é que ele representa o discurso do Lula, que perdeu a moral falando, mas não pôs em prática aquilo que falava, porque talvez se tivesse em outro partido e colocasse em prática, o Pepe Vargas tivesse tido um resultado melhor. E também no PSDB nós temos a diferença que o Aécio não é o Fernando Henrique. Se fosse, né, o Fernando Henrique e o Aécio, também o Adiló teria sérios problemas para explicar
Então não é o debate, não é mesmo que o Pepe tivesse ganhado o debate, muita gente diz que sim, na prática o pessoal perdeu a confiança no PT. O PSOL representa as esquerdas hoje no Brasil, lá em São Paulo com Boulos, etc. Então tudo isso é um novo debate nacional, Edinho, nessa questão que tirará do cenário esses populistas que você disse muito bem. Não quer comprar, quer atrasar e as pessoas estão morrendo. O que chama a atenção também, Miguel Brambila, que usando um gancho de suas falas, né, anteriores ali, tudo leva a crer que tem dois caminhos, né? Haverá dois caminhos para um possível impeachment de Jair Bolsonaro. Um deles é essa questão da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e a outra questão relacionada à forma de como o Plano Nacional, né, encarou a situação da Covid-19. Inclusive, especialistas dizem que foi com tamanho desleixo, tanto que não há um plano adequado, né? Há um trabalho que foi realizado na esfera econômica, mas um plano em saúde, um plano amplo, um plano robusto, né? Uma liderança firme, isso não ocorreu. E isso pode ser um dos ganchos que nortearão, não agora, porque não há interesse que isso ocorra no sentido de que é desgastante para o Brasil ocorrer uma situação dessa, mas que lá próximo do fechamento de um governo das portas pode ser algo que venha tirar a busca de uma possível tentativa à reeleição por parte de Jair Messias Bolsonaro, porque seria impeachmentado e seria tirado seus poderes. Não por perseguições, mas sim recebendo a onda de retorno, o choque de retorno por essas práticas, porque é saliente, é visível que o governo era para ter assumido as rédeas, mas está ainda procurando o seu lugar no meio de tudo isso, Miguel. Ainda há quem defenda que ele não tem culpa, que foi o STF o culpado. Para ele ficou ótimo esse discurso, né? As pessoas vão dizer, realmente, o Messias não tem culpa, né? Crucificaram o Messias. Então essa visão mística, né, coloca na mesma questão, que ele é um crucificado. Assim como o Cristo, né, o Salvador foi crucificado, eles acham que o Bolsonaro não pode trabalhar e que são as forças do mal que o impedem, quando ele não quer trabalhar, né? Na verdade é isso. Há jornalistas do centro do país que defendem, inclusive, essa tese de que o STF tirou das mãos o poder da caneta do presidente da República. Não, ele não tirou. Ele deu autonomia para que estados e municípios tivessem, dentro das normas constitucionais, o exercício das suas liberdades constitucionais, porque também são eleitos. Nós não somos uma ditadura centralizada no presidente da República. A gente é uma federação, nós somos uma federação. Então, quer dizer, existe autonomia estadual. O Bolsonaro queria passar por cima disso. Aí começaram esta questão, ele vai se apegar ao poder, como já está apegado, e é certo que vai tentar, de todas as maneiras, né, inclusive fritar os cofres públicos. E esperemos que as instituições, para se reeleger, como o próprio Fernando Henrique comprou a reeleição, sabe-se disso. Nós, desde os tempos da abertura democrática, tivemos aí do Sarney até hoje somente problemas na presidência da República. Só que o Fernando Henrique foi mais inteligente e não deixou se processar, por isso não foi cassado, né? Mas comprou a reeleição. Se roubou, se não roubou, não se sabe, não tem processo em cima dele. Assim como as pessoas dizem, não, a Dilma foi resgatada pela história. Mas que história? De 3 anos atrás, 4, 5, né? A história são 100 anos para frente. A história, inclusive, vai olhar para trás e vai ver o Bolsonaro como uma vergonha do nosso Brasil, né? Então, as pessoas são muito superficiais aqui no nosso país, Edinho. E tem uma outra questão também, o tráfico de influências, né, que surgiu semana passada de empresas públicas trabalhando para o filho dele. A capacidade de indignação está pelo choque pandêmico, né? Basta acabar a pandemia e o pessoal, e o Congresso Nacional perceber que ele está numa linha descendente, né? O Rodrigo Maia, entre aspas, segundo, né, a gambiarra e a bagunça nacional, o nhonho para o ministro do Turismo, né? Agora está tentando reeleger fazer o sucessor, né? Ou seja, todo mundo quer só o poder e só pensa em si próprios, né? O povo, como dizia o Justo Veríssimo, o personagem de Chico Anísio, busca nem o povo esse detalhe para muita gente. A gente vive em Roma do século de Cristo mesmo, esperando o Salvador da Pátria, ainda.
Tem muitas coisas a serem analisadas. Nossa programação está chegando ao seu contexto final, agora 10 horas e 58 minutos. Sabe que Caxias by Bitcoin, na manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro. Nós estamos já chegando no período do final de ano e era um período que toda a nação brasileira estava aguardando muitas respostas, né? E um camalhaço de respostas, mas ainda há um grande hiato, ainda há um despenhadeiro escuro à nossa frente. E nós não temos ainda nem sequer, né, uma janela segura para projetar 2021. Segue-se ainda os quadros de insegurança, seguem assim, ainda as incertezas e ainda segue-se as dúvidas do que será do nosso país no enfrentamento da Covid-19. Enquanto isso, a gente está olhando, evidentemente, que já foi colocado isso, já foi explicado que os países de primeiro mundo iriam se realinhar com muita força e rapidamente, é o que está acontecendo, mas mostra que o Brasil está muito longe disso, né? Não está ainda nem sequer se levantando para trazer um plano sólido e consistente. Está em meio a incertezas e um mar de dúvidas. Vamos aguardar para ver os próximos desdobramentos. Miguel Brambila, deixa o espaço para você fazer o fechamento da nossa programação hoje. E um prazer imenso estar dividindo novamente esse espaço com você depois desses dias. Parece que foram mais extensos do que realmente o prazo, né? Aí de 15 dias. Parece que foi muito mais. Mas nós estamos de volta aí, meu irmão. É um prazer imenso estar junto contigo. Claro, com certeza, né? Neste diálogo aí nós nos retroalimentamos de informações. Tenho certeza que a nossa audiência está também feliz com o teu retorno saudável e recuperado de férias, né, Edinho? Isso é importante para nós todos. Apenas uma contextualização rápida na questão, por exemplo, do Exército, que nós temos cobrado o maior trabalho desde sempre. Bastaria a Pfizer, a própria Pfizer, já criou uma caixa de transporte das vacinas, adaptar caminhões do Exército e criar-se UBSs itinerantes e treinar militares para uma vacinação coletiva. Não importa o preço, deixe de asfaltar uma rodovia, se for o caso, né, porque eles fazem isso roubando o dinheiro, então bote o dinheiro na saúde, um dos exemplos, não é? Existem saídas, nós teremos a saída daquelas pessoas que tiram, né, o sofá da sala enquanto a cozinha pega fogo. Esse é o Brasil que nós não queremos mais. Temos que continuar trabalhando, temos que ter coragem, continuar insistindo nas respostas sensatas. Há sensatez, existem pessoas honestas, pessoas que realmente querem. Dias melhores virão, inclusive, né, para o cidadão brasileiro, que é o último da fila e que fica sempre esperando, né, cair migalhas do poder, como se fosse caridade, e não é obrigação trabalhar pela população. Edinho, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza de estar conosco. Amanhã nós voltamos com a tua sensível e eficiente presença. Vem aí o Lance Esportivo. Sabe que a Caxias fica por aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.